Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos analisar esse Chevelle SS68 na escala 1:24 feita pela SS. Fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhar o vídeo, deixar seu like e clicar no sino para as novidades. É isso aí, então vamos lá. Chevelle SS68 na escala 1:24 feita pela SS, que é uma marca mais simples dos modelos que existem. O carro me chamou a atenção por alguns aspectos. Um deles é que é uma miniatura vistosa e outro que é uma miniatura de baixo custo. Então é um modelo que você consegue comprar por um preço bem acessível. Pelo menos na época em que eu comprei esse modelo, você conseguia achá-lo com uma certa facilidade. Até mesmo em banca de jornal ele estava disponível para venda. Isso é um aspecto interessante da miniatura, porque eu quero mostrar com esses vídeos é que você não precisa gastar rios de dinheiro para ter modelos bem interessantes na coleção. Se você gosta, por exemplo, de muscle cars, de carros luxuosos, super esportivos, existe uma infinidade de modelos disponíveis no mercado, numa oferta grande de escalas, tamanhos, que não necessariamente vão furar seu bolso. Você consegue comprar esses carros com valores bastante acessíveis e ao mesmo tempo tem um acervo bem interessante. No caso desse Chevelle, um detalhe interessante dele, com relação à escala, ele está respeitando muito bem a escala. Eu fiz as medidas dele, né? O Chevelle, na ficha técnica dele, é 5,11 m de comprimento por 1,92 m de largura, o que é dividido por 24 daria respectivamente 21,3 cm por 8 cm. Fazendo as medições desse carro, ele tem aproximadamente 21 cm e 8 cm de largura. Ou seja, ele está dentro da escala e está dentro das proporções. Quando você tem uma pequena diferença de tamanho na miniatura, de 1, 2, 3 milímetros, uma escala desse tamanho, 1:24, ou mesmo numa escala 1:18, essa precisão pode até ser desconsiderada sem nenhum grande problema. O problema do carro estar fora da escala é quando a medida está muito discrepante mesmo do que deve medir a miniatura. Se a gente pegar a medida exata da miniatura, que dá na conta do que deveria ser da escala do carro, dividir uma pela outra e obtiver uma porcentagem de quanto que essas medidas têm de diferença, nós conseguimos saber a escala. No caso desse carro, ele mediu 21 centímetros, pela conta daria 21,3 centímetros, arredondando, 21, 29 uns quebrados. Fazendo a divisão do 21, 29 uns quebrados por 21, dá 1% aproximadamente de diferença. Então é muito pouca mesmo a diferença do que o carro mede do que ele deveria medir. Como é uma marca de custo acessível, dá para perdoar isso. Mais um detalhe, como o carro mede bem aproximadamente 8 centímetros, mas ele não chega aos 8 exatos, ele tem um pouquinho de diferença em milímetros também, essa diferença também está na faixa de 1%, então o carro está proporcionalmente pouca coisa menor do que deveria ser para 1:24, ou seja, ele não chega a estar em o que se pode dizer fora de escala, ele está dentro de uma tolerância. Qual que é a minha crítica, por exemplo, dos modelos da Jada? A Jada faz um Chevelle 1969, a escala dita ser 1:24, só que você pega, por exemplo, o carro feito pela Jada, além dele ser mais largo do que ele deveria ser, ele é fora dessa escala. Esse carro tem portas e capô que abrem, o porta-malas dele é fixo, é só estampado no metal, ele tem bons detalhes, tem um motor detalhado, um cofre detalhado, é lógico, o motor, nesse caso, e o cofre são uma peça única estampada, mas com pinturas, com detalhamentos, com algumas peças avulsas que são coladas para destacar os componentes do motor. O interior também tem um bom detalhamento, ou seja, ele tem uma qualidade de detalhes compatível com o modelo. Ele é um modelo barato, mas não barato no sentido de baixa qualidade. Ele é de custo acessível, porém com uma qualidade bastante aceitável. O Chevelle mais bonito, mais bem feito que eu vi até hoje, na escala 1:24, é o feito pela Franklin Mint. Só que, para dar uma ideia de proporção, com o preço que se compra um Franklin Mint, provavelmente se dê para comprar no mínimo 10 desses. Então, com relação a custo, se eventual colecionador não é tão exigente com relação a detalhes mais caprichados, se contenta com os detalhes desse carro que não são ruins, que são bastante aceitáveis, em vez dele comprar um Franklin Mint, ele pode de repente comprar 10 modelos diferentes nessa escala e já fazer um pequeno acervo da coleção dele com uma qualidade bastante interessante. Não é um modelo dos mais sofisticados, mas também não é dos piores, é um modelo razoavelmente bom para colecionar. A frente do Chevelle com detalhes bons, a grade dele 68 está bem representada aqui nessa miniatura.
Grade de 68 tinha uma malha preta quadriculada com 3 frisos horizontais, sendo um bem na parte de cima, o outro bem próximo ao de cima e o outro na parte inferior com o logotipo SS396 no meio. Exatamente como nós vimos naquele modelo da Earl e como é possível ver também nas fotos do carro real na internet. Os faróis desse carro não tem tanto realismo, o encaixe fica bem claro ali, apesar de parecer com as lâmpadas, ele fica um pouco grande para a escala da miniatura, mas também não é nada que condene a qualidade desse modelo, porque afinal de contas, nós temos de lembrar que é um modelo de baixo custo. E baixo custo significa não necessariamente materiais ruins, mas menos capricho em determinados tipos de acabamento da miniatura. As setas ali do para-choque estão muito amarelas, elas seriam um pouco mais puxadas para o âmbar, mas isso também é algo relativamente fácil de se corrigir. O que eu quero dizer com isso é que uma miniatura dessa, caso você não esteja 100% satisfeito com os detalhes, você ainda pode aprimorar com pequenos recursos, com recursos bastante simples. No geral, os encaixes são razoáveis, tem algumas folgas, alguns detalhes um pouco mais grosseiros. Se nós virmos o modelo da Ertl, por exemplo, que não é dos mais caprichados, principalmente porque é uma linha básica, dá para perceber que existe um pouquinho mais de cuidado, mas mesmo assim este modelo não está mal feito. Os retrovisores e antena ali estão numa proporção razoável, os limpadores são estampados ali no acrílico do para-brisa, são estampados de uma forma bem simplificada, é uma forma também de se reduzir custo. As dobradiças do capô são grossas, não chegam a ser tão grosseiras quanto eu já vi em outros modelos. O para-choque está bom, não tem rebarbas, apesar de ser um cromado mais simples, não é aquele cromado com cara de plasticão e também não está com desgastes. Lembrando que essa miniatura tem uns 10 a 15 anos já que está no acervo, então o cromado está num estado muito bom de conservação. Tem um motor que é feito em laranja, na cor do 396 da GM. As tampas de válvula e a panela do filtro de ar são cromadas, é um cromado simples. Ele tem algumas mangueiras, as mangueiras estão um pouco grossas, com um pouquinho de rebarba, e o hidrovácuo. O cofre do motor no geral é bem simples, é uma peça estampada com motor, não tem nenhuma grande sofisticação, mas não é aquela coisa mal feita. Dá para perceber que é um produto mais em conta. O interior do carro, os assentos deles são fixos, não basculam. A forração das portas também é muito simples, o painel é bem simples, o volante tem 3 raios do SS. Os instrumentos são apliques cromados com decalques simulando os mostradores, o rádio, enfim, é um painel bastante simples. É bem de acordo com um modelo que tem uma proposta de ser simples. Evidentemente, esse tipo de acabamento não poderia ser tolerado num modelo feito pela Franklin ou pela Danbury, por exemplo. Só que aquela história, um modelo da Franklin ou da Danbury custa no mínimo 10 vezes mais do que esse modelo. Então, este modelo está de acordo com a proposta dele. A abertura da janela traseira aparentemente está um pouquinho pequena para o Chevelle. A abertura da janela do Chevelle talvez tivesse de ser um pouquinho maior, um pouquinho mais acentuada aqui. Isso realmente é um detalhe do molde da miniatura, mas também não é nada que se diga que está horrível. É uma falha inerente de um modelo mais barato. A maçaneta desse carro é uma peça à parte, não foi estampada no metal, foi feita com plástico. Está um pouquinho assim fora da proporção, mas é muito pouco também. Não está uma coisa escandalosa como eu já vi em outras marcas. E o retrovisor poderia ser um pouquinho aperfeiçoado. Lembrando, é um modelo simples, então nós temos de ter uma certa tolerância a eventuais defeitos que nós não encontraríamos em marcas mais caras. Um detalhe um pouquinho desagradável é esse buraco que tem no encosto do banco dianteiro, que deveria ser fechado. No caso dessa miniatura, eu não sei se foi feito dessa forma ou se deveria ter uma peça que não foi colocada ou que caiu. Os dois bancos estão feitos desse jeito. É algo que eu pretendo corrigir, fazendo um painel de plástico, colando aí, né? Mas aí alguém poderia falar, pô, mas você compra as miniaturas para mexer, não sei o que. É interessante, às vezes, quando você quer customizar ou fazer qualquer coisa, fazer esse tipo de aperfeiçoamento em determinados modelos. É lógico que eu não aceitaria esse tipo de falha num Franklin Mint. Se fosse um Franklin Mint com esse buraco aí no encosto do banco, eu ficaria bastante irritado. No caso desse modelo, como é um modelo muito mais barato que o Franklin Mint, é um tipo de defeito bastante simples de se corrigir e que o custo da miniatura acaba não sendo nenhum grande problema. Esse carro não tem uma forração de traseira do carro que tem um bom acabamento. Essas lanternas são peças de acrílico, em vez de serem pintadas no cromado como acontece nas marcas mais em conta. O que é pintado nesse cromado, no caso do chapão traseiro, é esse preto
com SS396. O para-choque tem uma pequena rebarba embaixo, do lado direito. O escape duplo, a placa estão em proporções boas. A tampa traseira é bem estampada no metal. A transparência do vidro traseiro também é boa. O cromado em volta da janela é feito estampado no plástico com acabamento em cromado. E o cromado tem uma boa qualidade, tanto que ele está muito íntegro com todo esse tempo que o carro está no acervo. A parte de baixo desse carro está relativamente bem feita, é simples. O Chevelle é um carro carroceria e chassi, então dá para ver bem o chassi do carro com o assoalho está bem simplificado mesmo. Tem os escapes, o motor, câmbio, cardan, suspensões dianteira e traseira. Esse carro não tem rodas que esterçam e o tanque de combustível também está bem estampado ali embaixo do carro. É um chassi maravilhoso? Não, ele tem ainda muitos detalhes que deveriam ser feitos. Porém, não é dos piores. Se nós pararmos para pensar que, por exemplo, aquela linha Artisan da Greenlight e aquela outra marca que é o Boss, que é o Best of Show, que faz carros maravilhosos esteticamente e caríssimos, que são na escala 1:18, nem isso tem no chassi. Então, esse chassi comparado, por exemplo, com o chassi dos Greenlight Artisan, que são 1:18, e também dos Best of Show, está de 10-0, ainda que tenha muito a ser aprimorado. Então, esse é um dos critérios que eu levo em conta. Pega um modelo barato, um chassi com esse nível de detalhamento, não é perfeito, mas está condizente com o padrão da marca. Afinal de contas, nós não estamos falando de uma marca premium, nós estamos falando de uma marca básica. Esse carro de 0-10, eu daria para ele uma nota 9. Por que tão alta? Porque ele, dentro de um padrão de miniaturas de baixo custo, ele foi relativamente bem feito. E por que não 10? Não 10 porque ele tem janela traseira, ele tem alguns detalhes que poderiam ser um pouquinho melhores, aqueles detalhes dos bancos. Então, ponderando a questão de um produto mais básico, de custo mais acessível, com a questão de um produto que poderia ter sido feito um pouquinho melhor ou que poderia ter sido feito de forma menos caprichada, eu acho que ele atende bem o padrão a que ele se propôs. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Aproveite também para checar a sua inscrição. Deixe também o seu like, seu comentário a respeito do carro, do vídeo. Compartilhe o vídeo e clique no sino para as novidades do canal. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.